Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do
Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Como é bom nós iniciarmos esse momento, com um louvor, dizendo que o Senhor é digno, né, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Como é bom a gente iniciar essa escola dominical nessa manhã, trazendo realmente uma palavra de esperança, uma palavra que realmente mexe com o nosso coração. Diante de tantas notícias, de tantas coisas que a gente ouve diariamente, e agora parece que intensificou todas essas notícias, como é bom a gente ir para a palavra de Deus. É o único meio, é a única forma de acalmar o nosso coração, de ver realmente como que Deus pode e quer agir na nossa vida. Muitas vezes nós procuramos outros meios, e às vezes até mesmo em filmes, em comédias, mas o nosso coração realmente não fica com o coração brando, um coração sentindo o consolo. O consolo vem mesmo da palavra de Deus. Esse é o nosso recurso que nós temos. Por isso a escola dominical ela é muito importante, porque ela traz para nós estudo da palavra. E sempre o estudo da palavra sempre tem boa nova, boas notícias. Porque nós estamos precisando de boas notícias. E hoje, se Deus permitir, nós estaremos lendo um texto que é muito conhecido também. Nós já lemos, já pregamos sobre ele, fizemos várias meditações sobre ele, mas ele sempre se renova. A palavra de Deus ela é muito especial para nós, porque ela se renova a cada dia. A cada dia ela se renova. Ela traz para nós uma mensagem atual, diária, segundo as necessidades. E hoje, como tema, eu gostaria de estar conversando com vocês, olhando na palavra de Deus alguns versículos, o texto que nós vamos também estar lendo, como vencer ventos contrários. O que é vento contrário? É claro que é uma forma figurada, né? Mas é tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa vida. Essa semana, e principalmente ontem, nós ficamos muito tristes e alegres no mesmo momento, né? O Senhor recolheu o nosso irmão Lídio Cabral, um servo do Senhor que passou por vários ventos contrários. E com a força do Espírito Santo, da fidelidade em Jesus, ele conseguiu vencer vários. E a senha dele venceu. E ontem foi realmente o enterro, né? Ele foi sepultado ontem, seu Lídio Cabral. 99 anos. Então a gente vê assim que realmente como a palavra de Deus sustentou e sustenta as pessoas. Não é normal, né, um pai sepultar filhos, né? E ele passou por isso, ele sepultou dois filhos. A esposa, e teve assim dignidade e não caiu a sua espiritualidade. Então realmente a gente louva a Deus por essa vida, deixa um grande legado, né? A gente tem exemplo, né, para a gente seguir. Claro, a pessoa que tinha imperfeições, claro, todos nós temos erros, nós temos. Nós não somos perfeitos, só foi o único, foi Jesus.
Então, a palavra que nos traz hoje para realmente a gente poder trabalhar, poder estar exercendo a nossa vida aqui na Terra, é realmente a palavra de Deus. Eu quero ler, para a gente iniciar, só para a gente dar o início, o Salmo 42, que como que o salmista aqui, ele necessitava, ele declara a sua necessidade da presença de Deus na vida dele. Salmo 42, ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, aonde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. E como eu passava com a multidão de povo e guiava na procissão da casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Apenas esses versículos aqui. Porque está batida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro da minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon e do Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, o ruído das suas cachoeiras, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite contigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: onde está seu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então é uma palavra de consolo, é uma palavra que o salmista está trazendo para nós, que é a palavra de Deus para o nosso coração. Por que está batido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu sei que você está dizendo, falar é fácil. E quando nós estamos, por algum momento, por alguma situação, possamos estar passando por alguma dificuldade igual a essa, quem sabe falar realmente é fácil. Mas é essa palavra de Deus, essa é uma boa nova para nós, uma palavra de esperança. Como que eu posso vencer ventos contrários? Eu vou depois entrar no texto que é da nossa meditação de hoje. Como que eu posso vencer? Eu posso vencer esperando em Deus. E eu sei que esperar é muito difícil, é muito complicado. E a gente quer tudo para ontem, e a nossa vida é assim, tudo tem que acontecer imediatamente, e tem que ser do nosso jeito, e nos esquecemos que nós dependemos de Deus. Por isso fica esse salmo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Como suspira a corça por uma corrente de água boa, assim suspira a minha alma por ti. Porque está abatido, minha alma. Espera em Deus. Essa é a primeira palavra que mexe com o meu coração, o seu coração. Diante de
tantas notícias, de tantas coisas que têm atrapalhado a nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esses momentos tão especiais que é da Escola Dominical, onde nós podemos abrir a Tua Palavra e tirar lições importantes para a nossa vida. Lições de procedimento, de esperança, uma boa nova que tanto nós estamos precisando. Nós oramos, agradecemos e te louvamos. Abençoe também os irmãos, as irmãs que estão participando conosco nessa manhã. Que possa ser de grande proveito. Não os argumentos pastorais, mas a palavra de Deus que está sendo lida. Que ela possa alimentar a nossa espiritualidade. E que possamos sair desse momento tão difícil, porque está abatida minha alma. Espere em Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido realmente o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós oramos e vamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estão conosco nessa escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Olina. E Deus tem sido assim muito misericordioso conosco. Estamos proibidos de fazer, até mesmo presencial. Nós tínhamos até programado uma série de Gênesis, não total Gênesis, né? Uma parte de Gênesis, pelo menos o início ali de Gênesis, mas o coração do homem faz planos, né? Faz projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, por enquanto, nós estamos esperando para que realmente, quando for acontecer, que seja de acordo com aquilo que Deus tem preparado. Então, eu quero conversar com vocês, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto da palavra de Deus Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Esse texto se encontra também em Marcos e João. Outros evangelhos também narram esse texto, mas eu achei por bem a gente trabalhar com Mateus, para que a gente realmente possa tirar algumas lições aqui importantes para a nossa vida. Mateus 14, 22. O texto diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com os seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém? O
Texto de Mateus 14, de 22 a 33, para que a gente possa tirar algumas lições daqui importantes para as nossas vidas. Como vencer os ventos contrários. Quando eu estava preparando essa aula, os argumentos sobre esse texto, veio a seguinte indagação ao meu coração. Como você reage diante de uma situação de medo? Qual é a sua reação? Nos dias de hoje, o medo tem surgido realmente como o nosso inimigo. E é muito difícil combatê-lo. Eu não sei como eu agiria numa situação de um medo desse tamanho. Eu não sei. Eu não sei. Pela graça de Deus, Deus tem me livrado. Mas eu não sei qual seria também a minha reação. E você sabe que hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas são vítimas do medo. Estão paralisadas. E sabe, o inimigo tem roubado a paz de muitas pessoas através do medo. Qual que é a diferença de medo e o pavor? O medo é uma defesa natural do ser humano. Ela tem uma base racional. O pavor não, é um medo incontrolável, é nocivo, irracional. Então tem uma diferença entre medo e pavor. O medo realmente faz parte quem sabe, tem pessoas que têm medo de cachorro, né? Tem outras pessoas que têm medo de outro bicho, tem pessoas que têm medo de gato, têm medo de outras coisas, então é um medo natural. Agora o pavor já é diferente, é uma coisa que é incontrolável, não é nocível, irracional. Como que você reagiria diante de uma situação de medo? Eu realmente fiquei pensando, eu falei, eu não sei. Se eu estivesse dentro desse contexto dos discípulos, mas não estou, mas estou dentro de um contexto onde as notícias são realmente ventos contrários. Não são ventos bons, apesar de a gente ter muitos ventos bons, não estou descartando isso, mas a maior parte são ventos contrários. É notícia daqui, notícia de lá, e parece que as coisas estão muito mais próximas de cada um de nós. Nós achávamos que as coisas estavam tão longe que muitos até achavam que isso talvez fosse até alguma invenção, mas as coisas estão próximas. E a gente vai ficando realmente, vai ficando triste, com medo. Como reagir isso? Como sair dessa situação? E você sabe que o inimigo das nossas almas, ele usa muito essas coisas para tirar a estabilidade de um cristão. De fazer você desacreditar até mesmo da palavra de Deus. E achar que Deus não está ajudando você. Que Deus está longe. Não é verdade que isso ocorre? Não questionamos Deus várias vezes? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como que eu posso administrar isso? Como que eu posso trabalhar isso dentro do meu coração? Então, realmente, nós temos que entender que Deus, ele realmente está no controle de todas as coisas. Não é uma palavra, um chavão, de palavras, uma palavra igrejeira. Deus está no controle. É o que nós falamos para as pessoas. Mas, na verdade, nem acreditamos nisso. Não é verdade? Muitos até dizem assim, estou orando por você.
Está? Amém. Realmente as coisas são assim. Como que eu iria reagir diante de uma situação de medo? Eu realmente não sei. Eu não posso inventar alguma coisa aqui porque realmente eu não sei. Esse texto da palavra de Deus, Jesus, após ter feito o milagre ali da multiplicação dos pães, dos peixes, no finalzinho da tarde daquele dia, quando ele já estava despedindo a multidão, o versículo 22 diz: logo a seguir, Jesus fez com seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Quem sabe essa atitude, como a gente conta história para criança, vamos imaginar, né, o texto não está dizendo isso, vamos imaginar, quem sabe essa atitude de Jesus seria uma resposta motivada pelos próprios discípulos. Quem sabe os discípulos já estivessem cansados, exaustos, queriam acabar logo com aquele movimento. Então o Senhor despacha aqueles homens. Podemos imaginar isso. O texto não está dizendo isso. E é interessante a gente olhar para essa palavra que Deus tem nos dado a bênção de ver hoje. Não foi a primeira experiência, essa era a segunda experiência com tempestade dos discípulos. A primeira, Jesus estava no barco. Agora, a mais ou menos uns 4 quilômetros da margem, a fúria das ondas realmente apavorou aqueles discípulos. Como que eu posso identificar? Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente pensar juntos. Quem sabe poderia ter outras coisas aqui também, né? Como eu posso identificar uma tempestade? A perda do controle. Quando eu falo de tempestade, eu estou falando de um fato que está ocorrendo, de uma grande provação, de uma coisa que realmente tirou toda a minha estrutura. A perda do controle. A pessoa em uma tempestade, com toda certeza, experimenta uma terrível sensação de não ter qualquer controle sobre as circunstâncias, sobre os momentos que está passando. Então a pessoa perde o controle. Realmente isso é uma tempestade que pode levar a pico. Outra coisa que eu coloquei aqui, a força superior à nossa. É uma força, a tempestade tem sido uma força superior à nossa. Exatamente como os discípulos estavam passando. As tempestades que nos abatem representam uma força superior à nossa. E sempre assustadora. Então, a gente sabe que a perda do controle, uma força superior à nossa, a gente não consegue administrar. Tem a perda do equilíbrio. Quando a tempestade desaba sobre nós, a gente perde realmente o equilíbrio emocional, mental, físico, financeiro, familiar e espiritual. Perde, a gente realmente perde. Como dizem os outros, faltou terra debaixo do pé. Não é exatamente assim que acontece? Uma sensação de medo e de derrota. É exatamente o que nós estamos vivendo, uma sensação de medo e de derrota. Você não pode fazer nada. Você não tem como agir a não ser orar. E às vezes a gente ora achando até mesmo que Deus não está ouvindo. Então é uma sensação de medo e de derrota. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Realmente, então a gente pode
aqui, nessa manhã, identificar uma tempestade, uma provação que você pode estar passando, a perda do controle. Então isso não pode acontecer, né? Então por isso que o medo e o pavor. O medo é normal, o pavor já é algo fora do controle. A perda do controle, uma força superior à nossa, a perda do equilíbrio, uma sensação de medo e de derrota. Nós podemos dividir esse texto aqui em alguns pontos. Primeiro aqui, Jesus vem ao nosso encontro. O texto da palavra de Deus, a gente olha aqui que na madrugada os discípulos estavam mais ou menos uns 4 quilômetros à margem e Jesus vai ao encontro deles. Porém, sem barco. Ele foi andando sobre as águas e na escuridão. Meus queridos, é anormal, espantoso esse fato. Um homem caminhar sobre as águas, isso é muito estranho. E naquela escuridão, por isso que eles ficaram realmente com medo. No versículo 25 do texto, da palavra de Deus, de madrugada Jesus foi até onde estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Quando a gente lê esse texto, nossa, aquelas pessoas conviveram com Jesus todo aquele tempo, viu o milagre da multiplicação dos pães, viram várias coisas, agora ficaram com medo, não reconheceram. Meu querido irmão, meu querido, eu e você faríamos talvez pior. Com toda certeza, nós faríamos pior. Mais ou menos, esse horário seria mais ou menos 5 a 6 horas da manhã, muito escuro também. Mas o que nós achamos aqui de importante, que Jesus toma a iniciativa de socorrê-los. No versículo 26 do texto, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Mas é importante a palavra aqui de Jesus. Você vê como que ele vem ao encontro diante da nossa necessidade. O versículo 27 do texto: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então você vê aqui, em outros textos diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Sejam corajosos, perseverantes nas tribulações, confiem em Deus, em outras palavras. Você vê como que Jesus vem ao encontro. E muitas vezes nós não reconhecemos Jesus. Nós enxergamos fantasmas vindo ao nosso encontro. Por isso nos deixa apavorados. Os fantasmas são as notícias que ocorrem, os nossos pensamentos voltados para as notícias, e nos esquecemos de olhar que Jesus está vindo ao nosso encontro para nos socorrer. Isso é uma boa nova. Essa é uma palavra: como posso vencer vento contrário? Lembre-se que Jesus vem ao nosso encontro. O vento está forte, pode levar a pique? Não, porque Jesus vem ao nosso encontro. Então é importante a gente poder avaliar isso. Tem de bom ânimo, o texto diz, em outros textos. E aqui no versículo 27, leio no meu texto: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo.
Se você realmente acredita na palavra de Deus, aí está uma boa nova para você. Não tenha medo. Ah, pastor, é muito fácil falar. Você não está na minha pele. Não, não estou. Nem você na minha. Correto. Mas é essa a palavra de Deus, não tem outra palavra. Ou você confia na palavra de Deus, ou você confia nas notícias que você está recebendo diariamente. Quantas notícias ruins você está recebendo? Não é verdade? Ou nós temos aqui duas opções. Ou faz uma coisa, ou pensa em outra. Ou a gente acredita que Jesus está vindo ao nosso encontro, ou não. Ou vamos continuar apavorados com as más notícias. A gente tem ouvido várias pessoas dizerem, olha, filtre aquilo que você está recebendo no WhatsApp. Filtrem as notícias. Ouça somente as coisas que precisam ser ouvidas. As outras não, pare. Mas você vai dormir com várias notícias ruins, várias informações no WhatsApp, várias pessoas tramando terrorismo para tudo quanto é lado, é contra presidente, é contra o PT, é contra isso, é contra aquilo, é contra governador. Quer dizer, são coisas que vão afetando a nossa vida. Falando da vacina, falando bem, falando mal, são ventos contrários. A gente tem que saber assim, Jesus está vindo ao meu encontro. Não são os fantasmas, não, mas é Jesus. E ele diz, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Seja corajoso, seja perseverante. E perseverança nessa grande tribulação que você está passando, continue confiando em Deus. Então essa é uma boa nova da palavra para o meu coração, para o seu coração, meu irmão. Qual seria outra melhor para nós? Com tantas informações, com tantas coisas que têm ocorrido, não é verdade que as coisas estão trabalhando dessa forma? E a gente gostaria de pedir que Deus continuasse falando ao nosso coração. Quantas pessoas hoje, quem sabe até você que está me ouvindo, está navegando num mar de ventos contrários. E você vê que tem hora que realmente parece que a sua embarcação vai afundar. Não é assim mesmo que nós nos encontramos nos dias de hoje? Parece que a nossa embarcação vai afundar. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, tem de bom ânimo. Sou eu. Não é um fantasma. Sou eu que estou indo aí para te ajudar. Então, quando a gente pega essa palavra, tem que trazer para o meu coração ânimo, se realmente eu acredito na Bíblia. Agora, se eu não acredito, você vai continuar vendo fantasmas. Eu não posso fazer nada. Que muitas vezes a gente vê só fantasma, sim. Que eu não estou na sua pele, também sei. Que o pavor está tomando conta da sua vida, também sei. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, realmente é assim, queridos. É assim que tem que ser a nossa vida. Lembre-se que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Isso desde lá do Éden. Desde de Adão e Eva, dos primeiros pais que desobedeceram a Deus. E Deus sempre tomou a iniciativa. Deus sempre foi ao encontro. Deus não largou a humanidade. Ele está sempre presente. O próprio Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Então a presença do Senhor é real. Ele está caminhando sobre as águas. E caminhar sobre as águas aqui, nós podemos colocar que
andando sobre a grande dificuldade que eram as ondas com os discípulos. Ele está caminhando sobre ela. Quer dizer, mostra o domínio, o poder de Jesus. Não é qualquer Jesus, aquele que está preso na cruz, aquele coitado, não. Mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu a morte, que venceu a cruz. É esse Jesus que vem ao nosso encontro. Ele é Deus, segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é isso que nós temos que entender. Que Ele está sempre ao nosso derredor. Jamais fugimos da presença dEle, mesmo que você queira, mesmo que você faça um monte de coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós temos que parar de ver fantasmas e olhar mais para Jesus. Caminhar mais com Jesus. Diante das dificuldades, diante das coisas, dos mares ou das ondas contrárias. Segundo aqui, a gente, nos versículos de 28 a 30, eu sempre falo do Pedro, né? E depois nós vamos ler aqui. Aqui o que Jesus fez, os seus filhos também podem fazer. Mas como, pastor? Andar sobre as águas? Figuradamente, sim. Andar sobre as dificuldades. Quando você sai da esfera do problema, e quando você começa a orar, Deus eleva a sua vida acima da dificuldade para que você tenha uma visão nítida e clara da situação. Porque se você ficar debaixo, você só vê coisas erradas. Você vê coisas que você vai realmente ficar apavorado, apavorada. Versículos 28. Eu vou ler o 27 e daí o 28 até o 31, né, para a gente entender algumas coisas aqui. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Olha o desafio. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? E é interessante aqui, né, queridos? Aquilo que Jesus fez, os seus filhos também podem fazer. Jesus mostrou àqueles homens que eles poderiam fazer exatamente como que eles estavam fazendo, andando sobre as águas, sobre as dificuldades do momento. E Pedro, né, que eu sempre falo que Pedro é um biotipo exatamente do cristão de hoje, altos e baixos. Né? De repente, é aquela fé que move montanha e de repente, até mesmo renunciando ao Senhor. Exatamente assim. Dependendo da situação, ele está bem. Dependendo da situação, ele está ruim. Se as ondas forem contrárias, realmente a espiritualidade está no zero. Agora, se realmente as coisas estiverem caminhando bem, dinheiro no banco, todo mundo com saúde, festa para lá e para cá, a espiritualidade, Deus tem me abençoado. Não é essa a palavra? A vida é assim. A vida é cheia de pessoas, está cheia de dinheiro, com muitas festas, com várias comemorações, tudo bem no emprego, ganhando muito bem, um banquinho está com uma poupancinha boa que dá para garantir algo. É isso? Não.
Ao contrário do que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Então o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você? Pedro desafiou. O Senhor me manda andar até aí. Ele falou, venha, Pedro. Eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas. Imagina você andando sobre as águas. A profundidade que era aquele negócio lá, eu não sei. Apesar que ele sabia nadar, né? Mas pediu socorro. Imagina a situação. Mas os ventos não tinham parado. As ondas continuavam agitando o barco. E ele desceu. Eu vejo aí um homem de muita coragem. De muita coragem. Por isso que eu estou dizendo para você que ele tem um momento que a gente está com a coragem lá em cima, tem um momento que a gente está sem coragem. É exatamente assim. E ele começa a andar sobre as águas. De repente, ele tira o olhar de Jesus, a direção a Jesus. Não tira o olhar de Jesus, tira o olhar na direção de Jesus. O que acontece? Começa a afundar. E ele grita, salva-me, Senhor. Você vê, Jesus está sempre com as mãos estendidas. É homem de pequena fé. Puxa Pedro no barco. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Está dizendo para você, que boa nova é essa? Que Jesus venha ao nosso encontro sempre. Aquilo que ele fez, você também pode fazer. E quando você está orando, está na direção dele, com a sua visão fixa ao Senhor Jesus, ele faz você caminhar sobre as dificuldades. Faz você caminhar acima da tempestade. E como eu disse, aí você tem uma visão mais ampla, clara, de como resolver aquela situação que você está vivendo. Não que você vá resolver, mas que você vai ver a ação de Deus e você vai ver como que Deus vai agir daquela forma. Não é você quem vai resolver, é o Senhor, porque Ele vem ao seu encontro, mas Ele te dá uma visão clara. Ele fala, olha, como eu andei sobre as águas, você também pode andar, Pedro. E Pedro andou, e andou um período. Não é? Ele andou um período. Mas ele tirou a visão na direção de Jesus, ele afundou. Mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas. O que faltava para aqueles discípulos era a fé. Com toda certeza. É o que falta para nós nos dias de hoje. Como você vai andar sobre os milagres todos os dias, o tempo inteiro, né? E você também não vai estar vivenciando milagres toda hora, todos os dias, o tempo inteiro, mas você pode andar sobre as dificuldades. Você vai sentir medo, receio, angústia, tristeza, preocupações, é normal. Mas isso não pode entrar no pavor. É claro que diante de uma situação eu vou ficar com receio, vou ficar com medo. É normal isso. Vou ficar triste, porque Jesus, lá na cruz, ele passou por tudo isso. Jesus vivenciou todo o sofrimento. Eu não posso lhe afirmar que ele teve medo. Mas ali na oração do Getsêmani, seja feita a tua vontade. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Angústia, tristeza pelo pecado, o suor dele foi gotas de sangue. Havia preocupação. Houve preocupação até mesmo com a mãe, com Maria, que ele diz um dos discípulos, cuide dela.
Sabe, não é só milagres na nossa vida, não. Na nossa vida tem dificuldade, sim. Mas tem um detalhe que a gente percebe isso no dia a dia, que há muitas pessoas que querem se livrar da tempestade sem deixar Jesus entrar no barco da vida. Isso não funciona. Quantas pessoas querem resolver as suas dificuldades, os seus problemas longe de Jesus? É impossível. Quantas pessoas falam assim, eu não quero ser mais crente, não. Não funciona isso. Olha aí o que aconteceu. Olha o que está acontecendo. É um grande engano isso. É uma palavra diabólica. Que o inimigo quer realmente tirar você dessas coisas. Desse rumo de olhar para Jesus. De caminhar com Jesus. Quer realmente fazer isso. Esse é o maior objetivo dele. Como eu posso vencer as tempestades da vida? Eu posso vencer essa tempestade que provavelmente estou passando, irei passar, sobre a poderosa mão de Deus. Sabe, essas tempestades são resolvidas e flui do nosso interior. Deus trabalha no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos sentimentos, na nossa espiritualidade. Então eu posso sim andar sobre as águas. Eu posso andar sobre as dificuldades que eu posso estar passando. O versículo 31 diz, prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é uma palavra que Deus tem colocado diariamente na nossa vida. Por que você não tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está vendo, meus queridos, como a palavra de Deus mexe no nosso coração, como ela traz uma palavra importante para a nossa vida, de fé, como ela traz uma palavra de esperança, de como eu posso vencer ventos contrários, sabendo que Jesus vem sempre ao meu encontro, que Jesus me faz e me dá condições de eu poder andar sobre as águas. E andar sobre as águas, andar sobre as dificuldades, para que eu tenha uma visão ampla daquilo que está ocorrendo. Então isso é muito importante a gente poder colocar isso diante do Senhor. Não é fácil nós estarmos passando por grandes tempestades. Eu reconheço isso, gente. Não é fácil, não. E muitas vezes nós agimos até mesmo de uma forma bem contrária à palavra de Deus. Temos as mesmas atitudes dos discípulos que viram tantos milagres, e de repente, de vez de enxergar Jesus, naquele momento enxergaram fantasma. Quem sabe os fantasmas da vida têm sido as notícias que vêm dia e noite sobre a nossa vida, sobre os nossos ouvidos, que calam muito profundamente no nosso coração. Vamos ouvir mais a Deus. Não são fantasmas que nós temos que, mas é Jesus que está ao nosso controle. Sabe, é o poder de Deus que se expande a partir da nossa comunhão com Ele. Quando eu tenho comunhão com o Senhor, as coisas vão ficando mais fáceis. Deus não vai nos livrar. Deus não livrou os discípulos da tempestade, mas estava lá com eles. Não deixou que fosse a pique. Então você vê vários exemplos na palavra de Deus. Daniel na cova dos leões. Não livrou Daniel da cova dos leões. Mas, porém, nenhum abriu a boca.
porque o anjo do Senhor estava ali. Então você vê vários exemplos que o Senhor não vai nos livrar da tempestade. Com toda certeza, nós vamos passar. Mas Ele estará conosco, vindo ao nosso encontro e dizendo: você também pode andar sobre as águas. Sabe, meus queridos, os versículos 32 e 33 do texto da palavra de Deus diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus pode transformar o vento contrário da sua vida em uma brisa suave que sopra em seu favor? Claro que pode. Claro que pode. Com toda certeza. Aquilo que tem sido vento contrário, o Senhor Jesus pode transformar numa brisa suave que vai soprar em seu favor. Com toda certeza, queridos. Nesse milagre, Jesus ensina que os seus discípulos faltou fé para aqueles discípulos. Ensina a seus discípulos e a nós hoje também, nessa manhã, que a nossa fé deve crescer a cada dia. Que a presença de Jesus no barco, e o barco da nossa vida, tudo figurado, não significa que nós estamos livres das tempestades. Nós já dissemos isso. Nós não estamos isentos às grandes dificuldades. Então a presença de Jesus hoje na nossa vida, não, com Jesus então não vou ter mais nenhum problema, Não, isso não é verdade, isso não é bíblico. Há até pregações, que fazem por aí, dizendo: se você está passando por tudo isso porque você está em pecado. Não necessariamente. Pode ser que alguma coisa aconteceu de pecado, mas não necessariamente. Quantas pessoas justas, tementes a Deus, estão passando por dificuldades? Então, com Jesus, a nossa vida é completamente diferente. Então, a presença de Jesus no barco não está isentando das tempestades, mas Ele está lá conosco. O que está significando? Que o nosso barco não vai afundar, como não afundou. Então, nesse milagre, o Senhor nos ensina que o socorro divino jamais falha, nunca vai falhar. Muitas vezes vem de modo ou aspecto que nós não esperamos, mas Ele está lá. Sabe, tudo que Ele fez nós podemos fazer também. O salmista, no Salmo 121, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Então, meus queridos, nós vemos esse texto da palavra de Deus que tem um grande significado para nós. Nós vemos Jesus, depois da multiplicação dos pães, dos peixes, quando estava despedindo a multidão, Ele queria orar sozinho. Nós imaginamos aqui que, quem sabe os discípulos estavam cansados, falaram assim: vamos terminar logo com isso. Jesus fala assim, olha, Ele compeliu, o texto diz, praticamente obrigou os discípulos a tomarem o barco e ir embora.
Atravesse do outro lado. Eu vou orar. E era uma coisa que o Senhor Jesus sempre fazia, era orar. Imagina, Senhor Jesus orando, eu e você muitas vezes deixamos de orar. Ele é Deus. Mas buscava forças no Pai. Aí os discípulos saem, não é esse o texto? Os discípulos saem, e a mais ou menos uns 3, 4 quilômetros, num horário muito escuro já, sem luar, e no mar é muito escuro mesmo, porque não tem nenhum reflexo de luz. Vem uma tempestade, ondas terríveis. E muito interessante que aqueles discípulos eram pescadores, acostumados a grandes tempestades. E eles ficaram apavorados. De repente, Jesus vem ao encontro deles, através das águas, andando sobre as águas. Eles ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. E aí, ele falou, não, tenha medo, sou eu. E Pedro, é você mesmo? É você mesmo? Então, realmente, anda sobre as águas. E Pedro afundou, depois ele salvou Pedro, e os discípulos disseram, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe diante dessa palavra. Como vencer ventos contrários? Lembre-se que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Lembre-se que você poderá andar sobre as águas, sobre a dificuldade, com toda certeza. E o Senhor vai continuar nos abençoando. Que o Senhor continue agindo na sua vida, no seu coração, diante da sua dificuldade, diante do seu problema. Não vou orar, colocando a sua vida no altar do Senhor. E que você tenha um dia muito abençoado, de muita esperança. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graças, te louvar pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido realmente o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso favor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. E nos ajude, Senhor Deus, a entender e ter fé que o Senhor sempre vem ao nosso encontro e que podemos andar sobre as dificuldades. Nos ajude a entender isso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor, de uma forma muito especial, abençoe esses meus irmãos e irmãs que estão participando conosco e aqueles que ainda irão participar. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus possa atuar nessas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso favor. E abençoe para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Abençoe aqueles que estão internados, aqueles que estão no UTIs. Abençoe, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, a cura para todos eles. Abençoe, Senhor Deus, de uma forma muito especial também as famílias, os irmãos, as irmãs que estão passando por momentos difíceis. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até às 18 horas, que nós teremos o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe e até às 18 horas. Tchau.